Olá, você que me acompanha para mais essa aula de introdução ao estudo do direito. O nosso tema de hoje é a divisão do direito positivo. Para quem está acompanhando, nós estamos no capítulo 10 do livro Introdução ao Estudo do Direito, a partir da página 120. Então, o direito hoje na doutrina, ele se divide em direito público e direito privado. Então, em aspectos gerais, essa é a mais antiga divisão, a maior e a mais antiga divisão do direito positivo, que é representada, então, pelo direito público e pelo direito privado. Essa divisão, ela é sustentada, então, pela maioria da corrente doutrinária, com alguns critérios, alguns aspectos diferentes em cada um deles. O objetivo de proteger, então, o homem, com esse objetivo, o Estado, ele vem interferindo em todas as relações. Nós temos visto isso no decorrer do nosso estudo, que o Estado ele interfere nas relações dos particulares, que anteriormente à intervenção do Estado, essas relações elas se davam de forma livre. E aonde, nessas situações, quem tinha mais força, geralmente obtinha mais êxito em conquistar o seu direito. Existe uma disputa hoje entre o liberalismo e o socialismo, quanto ao domínio do direito público e do direito privado. Então vejam, o liberalismo ele prega essa ideia de que a importância do direito privado é primordial, é fundamental, principalmente no que se refere à propriedade privada. Então, sendo assim, diante do liberalismo, prevalece a ideia de uma maior importância do direito privado. Já sob o outro aspecto, o socialismo ele reivindica uma publicização, ou seja, reduzir as relações sociais sob o domínio do direito privado, no qual o Estado pode e deve interferir de uma forma ampla na relação entre os seus particulares. Tá? Então prevaleceria então a intervenção estatal. O problema relativo diante dessa distinção, em distinguir o direito público do direito privado, ele traz alguns aspectos que são necessários compreendermos. Então, assim, não há uma fronteira uniforme entre ambos. Não existe uma barreira uniforme, um caminho existente de forma uniforme. Porém, existem alguns ramos que participam tanto do direito público como do direito privado. Um exemplo seria o direito do trabalho, o direito econômico. Então, as normas de direito do trabalho, elas estão inseridas, tanto algumas dessas normas dentro do direito dos particulares, que seria o direito privado, assim como do direito público. Ou seja, teria então interesses do Estado dentro do direito do trabalho. E assim, Pietro Cogliolo, ele diz: não pode o direito público ser substituído pelas convenções particulares. Então essa é uma das ideias, que o direito público, esses interesses públicos, eles não podem ser substituídos por aquilo que é interesse simplesmente de alguns particulares. Essa divisão que há hoje na doutrina, ela parte do pressuposto que o direito é uma obra do Estado, quando na realidade esta se limita então a reconhecer o que se origina nas relações subjetivas dos indivíduos. Então assim, nós temos essa ideia que hoje o direito ele é uma obra do Estado, mas ele deseja reconhecer na verdade todas as relações subjetivas entre os seus indivíduos. Aí surgem diante disso algumas teorias. Nós temos primeiro a teoria monista de Hans Kelsen, que é o autor da famosa obra da Teoria Pura do Direito, onde ele reduz o fenômeno jurídico simplesmente a um elemento normativo, ou seja, a própria norma. Então todas as normas nesse sentido, todas as normas de produção jurídica, elas se apoiariam na própria vontade do Estado, incluindo então, dentro disso, as normas realizadas entre os seus particulares. Então ele fundamenta desse aspecto, simplesmente o elemento normativo, a força normativa. Tá? Então, segundo ele, todo direito é público, não só em relação à sua origem, aonde ele nasce, mas também quanto à sua validez. A validade do direito se dá
dentro do direito público, que seria a própria vontade do Estado. E aí Bacon, ele vai dizer que o direito privado, ele vive constantemente sobre a tutela do direito público. Todo direito privado, ele está tutelado pelo direito público. E na mesma linha de pensamento, tem-se um outro doutrinador que escreve: o direito privado, ele só é possível porque existe o direito público. Ou seja, se não existisse o direito público, consequentemente, não existiria o direito privado. Se o determinado período a sociedade não tivesse realizado um contrato social com o Estado, como nós já estudamos em Hobbes, em Jacques Rousseau, se os cidadãos, os membros de uma sociedade não tivessem entregado a sua liberdade para o Estado, para que ele organizasse, tanto para que ele mesmo limitasse qual seria o seu poder, até onde vai o próprio poder do Estado, como não garantisse os direitos individuais de cada um, se não existissem então essas normas públicas que regessem essa vida em sociedade, consequentemente não existiriam os outros demais direitos, ou seja, as relações entre os particulares. Então essa seria a primeira teoria monista de Hans Kelsen, baseada na teoria pura do direito. Segunda teoria, daí a partir dessa teoria surgem outras teorias que não são monistas, mas são dualistas, apresentam duas formas. Seriam as teorias substancialistas e as formalistas, ou seja, elas estão baseadas ou no seu conteúdo ou na forma em que se dá as normas, as regras jurídicas. Então vamos à primeira, as teorias substancialistas. Dentro das teorias substancialistas, nós temos outras teorias que vão se subdesenvolvendo. Seriam as teorias dos interesses em jogo, as teorias do fim, tá? Então vou falar novamente. Saímos da teoria monista de Hans Kelsen e passamos para as teorias dualistas. Nessas teorias nós temos duas correntes, as substancialistas e as formalistas. As substancialistas baseadas no conteúdo, na substância, e as formalistas baseadas na forma. Na forma do quê? Na forma da regra jurídica. E aí as substancialistas, também duas correntes explicam elas. A primeira, a teoria clássica, que surgiu lá com Roma, teoria romana, onde apresenta a teoria dos interesses em jogo. Tudo isso é possível nós acompanharmos pelo nosso material, tá bom? Ali da página 120 adiante, do Paulo Nader, que nós estamos estudando. Então essa teoria dos interesses em jogo, que é fruto da teoria substancialista, segundo o Peano, o direito público é aquele que se liga aos interesses do Estado romano, porque foi desenvolvido naquela época de Roma, no Império Romano. Então, e o privado corresponde à utilidade que se dá aos particulares. Então, seja, essa teoria está em interesse, aqui, aliás, ela busca então dar respaldo, justificar o direito público e o privado baseado no interesse. O próprio nome diz, teoria dos interesses em jogo. Qual o interesse que está em jogo? É o interesse do Estado? Então isso é direito público. Qual o interesse que tem aquela norma jurídica? É a utilidade para os seus particulares? Então essa seria então um interesse particular, consequentemente direito privado. Então não se deve admitir a separação entre esses interesses, pois o Estado tem alguns interesses, e ainda que eles sejam em menor intensidade, aqueles relacionados aos seus cidadãos, mesmo assim o interesse do Estado continua permanecendo em relação aos seus cidadãos. Assim como os cidadãos, eles podem ter interesse em alguma relação particular, ou seja, em normas de direito privado, porém, eles jamais vão perder o seu interesse nas atividades estatais, naquilo que os seus governantes vão realizar. Então, apesar dessa distinção, existe essa relação, essa ligação entre ambos. Depois, dentro da teoria substancialista, que vai analisar o conteúdo que está dentro das normas jurídicas, nós temos a teoria do fim. O próprio nome também sugere, é aquela teoria que busca analisar a finalidade. Então, baseada em Savigny e Satal, nós temos que, quando o direito tem o Estado como fim, ou seja, como finalidade, e os indivíduos ocupam um lugar secundário, tratamos então de direito público.
quando uma determinada norma, uma determinada regra, ela tem como finalidade o indivíduo, amparar o indivíduo, e o Estado está apenas como figurante, então temos aí o direito privado. Ou seja, ela analisa então a finalidade, tá bom? A finalidade. E aí nós temos então, é uma teoria dualista, que analisamos o aspecto substancialista. Agora vamos analisar a teoria que trata do aspecto formalista, ou seja, a forma da norma jurídica. E aí nós temos também uma subdivisão. Nós temos uma subdivisão em teoria do titular da ação, teoria das normas distributivas e adaptativas e, por terceiro, uma teoria da natureza da relação jurídica. Ou seja, no primeiro, que é a teoria do titular da ação, o que nós tomamos por referência é a tutela jurídica para a hipótese da violação da norma. Então, se a iniciativa do Estado, se a iniciativa de uma ação, ela compete ao Estado, então isso se dá pelo ramo do direito público. Se a iniciativa da ação compete aos particulares, então isso será direito privado, tutelado pelo direito privado. Ou seja, verifica-se nesse aspecto quem é o titular da ação. Depois a teoria das normas distributivas e adaptativas. A distribuição dos objetos, ela se dá por adaptação ou por distribuição. Existem alguns bens, né, existem aí no nosso meio, em sociedade, alguns bens que eles não podem ser distribuídos. O nosso autor apresenta como exemplo um rio navegável. Então, se existe um rio, então o que eu posso fazer em relação a esse rio, esse direito de usufruir, enfim, eu posso simplesmente aproveitar mediante algumas adaptações, certo? Essa seria a forma de aproveitamento, por adaptação. Então o direito privado, ele tem por objeto a sua distribuição. Já o direito público, ele cuida da adaptação, essa forma, então, essa possibilidade de adaptação. Uma crítica em relação a essa teoria seria em relação ao direito penal, porque o direito penal, ele tem esse caráter distributivo, que é próprio do direito privado, segundo essa teoria, mas ele pertence, o direito penal, ele pertence ao direito público. Então aí seria uma crítica a essa ideia que traz essa corrente de norma distributiva e adaptativa. Ela deixa algumas lacunas que em alguns momentos não conseguem resolver, não conseguem ser explicadas. Depois nós temos a teoria da natureza da relação jurídica. Então essa é a forma que nós olhamos. Qual é a natureza da relação jurídica? Essa, eu deixo aqui uma observação, que é a teoria mais aceita hoje. Quando um vínculo se der entre particulares no mesmo plano de igualdade, se eu estou tratando em particulares e eles estão no mesmo patamar, essa situação será realizada pelo direito privado, certo? Vou dar um exemplo. Se eu faço um contrato, qualquer contrato de compra e venda, e se eu estou na mesma relação entre o comprador e o vendedor estão no mesmo patamar, isso será regulado pelo direito privado. Porém, se eu faço o mesmo contrato, mas na esfera, um exemplo que eu vou dar da saúde, eu vou contratar como uma prestadora de saúde, com um plano de saúde. Vejam, a relação entre aquele que está contratando e a contratada não está no mesmo nível, não está no mesmo patamar. Presume-se que a contratada que oferece o plano de saúde, ela está acima por vários fatores. E aí entraria um aspecto em que o poder público deve interferir, certo? Porque os particulares não estão na mesma relação. E assim, quando o poder público, mudando agora, quando o poder público ele participa nessa relação, quando eu dei esse primeiro exemplo do plano de saúde, ambos são particulares, tá? Ambos são particulares. Quando eu dei um contrato de compra e venda, ambos são particulares fazendo um contrato. Agora eu vou falar quando o próprio Estado ele participa diretamente na relação. Aí ele coloca o seu caráter de império, aquele que impõe, aquele que já está acima, impondo a sua vontade. Então essa relação, necessariamente, ela já vai ser regulada pelo direito público. Nos primeiros exemplos que eu dei,
mesmo quando eu falei um contrato entre particulares e depois um contrato de uma prestadora de serviços, eu outro particular, a ideia seria que prevalece o direito privado. Porém, como os particulares, no segundo exemplo, não estariam no mesmo patamar, existirá aí a interferência do poder público, ou seja, ramo do direito público. Agora, quando o Estado participa já diretamente, é o próprio Estado que vai contratar com o particular, por si só, essa disciplina, essa relação já é disciplinada pelo direito público. Porém, existe a exceção que o próprio Estado pode participar de uma relação jurídica com algum particular e essa relação ser regida pelo direito privado. Um exemplo seria um contrato também de locação, um contrato de compra e venda, onde o órgão público vai realizar essa relação com algum particular e aí não será regida pelo direito público, mas sim pelo privado, porque ambos estariam no mesmo patamar de relação. E aí surge outra teoria. Nós temos a teoria monista de Hans Kelsen, baseada então no elemento normativo, puramente no elemento normativo. Temos essa segunda teoria que se dividiu, então nós vimos em substancialista e formalista. Partimos agora para a terceira teoria, chamada de trialismo. Então os juristas acabaram concebendo um terceiro gênero, não aceitaram simplesmente essas que já existiam, e aí deram a ideia de um direito misto, ou seja, um direito social, defendido por alguns outros doutrinadores dessa forma como um direito social. Então o direito misto, ele é formado pelo direito profissional e pelo direito regulador. Ou seja, no primeiro encontrariam-se o direito comercial, o direito do trabalho, a legislação social, e no segundo, no direito regulador, seria o direito penal, o direito processual. Então eles trazem essa distinção. Essa ideia, ela implica necessariamente a supressão do direito público e do privado, ou seja, não existiria mais direito público ou privado, pois todas as normas que nós temos hoje, pelo menos as que são de nosso conhecimento, ou elas estão num gênero ou elas estão em outro. Não tem como você dividir, separar. Sempre vai haver ela enquadrada em um aspecto ou sob o outro ponto de vista. Então não existiria mais essa classificação, tá? É uma ideia, é uma teoria, talvez não tão praticada, né, pela maioria pelo menos. Nós concluímos diante disso que, diante de todas essas doutrinas e teorias que justificam o que distinguem o direito entre público e privado, é um erro hoje nós falarmos que existe uma antítese, algo contrário, algo completamente separado um do outro. Pois o direito positivo, ele por si só, ele apresenta hoje aspectos que desenvolvem os ramos da árvore jurídica, o diálogo de normas e assim um conjunto de princípios e de valores que devem ser respeitados tanto pelo direito público como pelo direito privado, tá? Então, em todas as esferas do direito, existe a constante e permanente vontade de dar a cada um aquilo que é seu, ou seja, um conceito do que vem a ser a justiça, tanto no direito público como no privado. Nós vimos isso, o direito ele busca o quê? A justiça. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que é seu. Então esse princípio, ele está enraizado em todos os ramos do direito, seja público ou seja privado. A diferença então de direito público e direito privado é simplesmente para fins didáticos. Isso favorece o nosso estudo, favorece a pesquisa, o aperfeiçoamento, a sistematização e assim por diante. Assim, o direito público, trazendo em aspecto didático, ele seria o direito constitucional, direito administrativo, direito econômico, financeiro, internacional, público internacional, internacional privado, direito processual. São regras, então, que o Estado tem um interesse maior e os cidadãos, os particulares, ficam em segundo plano. Já o direito privado, ele tem o direito civil, o direito comercial ou empresarial, o direito do trabalho, tá? E alguns outros ramos. Porém, há uma dificuldade em relação ao direito do trabalho e o direito internacional privado, que muitas vezes eles acabam se confundindo, se realmente pertence a um ramo ou se pertence ao outro. Aí por isso que nós temos as inúmeras teorias tentando justificar isso. Existe também a ideia de, além da divisão de direito público e privado, a divisão em direito geral e direito particular. Essa distinção seria o direito geral, no caso, ele é aplicável a todo o território, envolve todos, né? É geral, o próprio nome diz, e o particular apenas uma parte
de determinado território. Depois nós temos o direito comum e direito especial, onde a distinção ela tem por critério o maior ou menor alcance sobre as relações da vida. O direito comum, então é direito comum ou especial, o direito comum ele se projeta em todas as pessoas, ele abrange a todas. Um exemplo, direito penal, ele é indistinto, ele serve para todas as pessoas, se aplica em todas as pessoas. E depois o direito especial, ele é aplicável apenas a uma parte limitada das pessoas no mundo jurídico. Um exemplo seria o direito à propriedade literária e industrial. Nós quase não utilizamos. Por quê? Porque se aplica a uma determinada parcela da sociedade. Temos o direito ainda distinto em regular e direito singular. O direito regular expressa o caráter e os fins do próprio direito, ou seja, um conjunto de normas que se baseia nos próprios princípios existentes do direito, onde se dá em situações normais das relações jurídicas. Quando o direito ele contradiz os seus próprios princípios, ele é chamado então de direito irregular ou singular, tá bom? Quando ele contradiz. Geralmente esse direito ele é criado em algumas atenção em algumas situações excepcionais, para atender algumas necessidades emergenciais e imperativas. Ele surge então em via de regra em situações que são geralmente dificuldades transitórias e obrigam o legislador a desviar-se daqueles princípios gerais de direito e quebram então a sistemática da ordem jurídica vigente. Nós, a nossa sociedade hoje, principalmente no momento atual que estamos passando, temos vivenciado isso. Devido a essa situação aí, problemas na área da saúde, possivelmente, e já tem ocorrido, o legislador tem feito algumas normas, algumas regras que muitas vezes irão contrariar aquilo que estão estabelecidos nos princípios gerais de direito. Para quê? Para poder atender então uma necessidade transitória, passageira, alguma dificuldade emergencial. Nós temos visto isso nos últimos dias. No Brasil também já ocorreu numa situação distinta, onde atos ditados lá no movimento de 1964 foram incorporados à Constituição de 1967. Nós estudaremos isso aí em relação às constituições um pouco mais adiante, talvez em direito constitucional. E aí temos por último a classificação do privilégio. Uma das características da norma jurídica é a generalidade, ou seja, ela atinge a todos de forma geral, de forma indistinta. Essa é a regra numa situação normal. O privilégio acaba sendo então uma exceção, aquele como eu mencionei na aula para vocês algumas vezes. Depende, algumas situações nós precisamos analisar se realmente é somente o que está posto em regra ou se depende da situação, em alguns casos vai existir uma exceção. O privilégio, então, ele é uma exceção à regra, é um ato legislativo em que disciplina uma situação concreta, não aplicável por analogia em casos semelhantes. Cícero, ao analisar a lei das 12 tábuas, na 9ª tábua, ele conclui que não quiseram que se fizessem as leis acerca dos particulares, pois elas constituem privilégios, e não há nada mais injusto do que o privilégio, pois é próprio da lei ser estabelecida e promulgada para todos. Então eu não posso fazer uma lei com interesse particular, eu preciso fazer uma lei de regra geral, e aí em algumas situações nós sabemos que existem alguns privilégios, mas ela se dá então de forma de caráter de exceção. Eu não sei se encaixaria exatamente como um privilégio, mas nós temos muitas vezes leis municipais em que pessoas idosas, maiores de, salvo engano, 60 anos, elas que possuem um imóvel só, elas ficam isentas do pagamento do IPTU. Então seria um exemplo aí de um privilégio estabelecido em lei, é uma exceção por a sua justificativa própria e assim por diante, que a própria lei lá vai definir e explicar melhor, tá bom? Só para a gente entender. Pessoal, ficamos por aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula, uma próxima oportunidade.